Qual a diferença entre Prolabore e distribuição de lucro e por que você precisa ficar bem atento em relação a essa distinção para você não se perder na sua declaração do imposto de renda? Quer saber mais? É só você ficar comigo até o final desse vídeo. E se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Renan Costa, contador especialista em declarações de imposto de renda. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com você uma informação na qual muitos empresários acabam não se atentando em relação a esses dois tópicos que eu mencionei. Primeiro ponto, o Prolabore é um valor de retirada na qual existe ali a tributação de INSS e de imposto de renda da pessoa física. Lembrando que o valor do Prolabore é aquele valor determinado pelo empresário que participa das operações da empresa. Já a distribuição de lucro é uma retirada que, mesmo eu tendo uma retirada de Prolabore, eu consigo também ter uma maior fatia do lucro da empresa e retirar isso a título de imposto isento, ou seja, sem ter a incidência do imposto de renda da pessoa física. Porém, o que acontece é que muitas empresas não fazem realmente a contabilidade e aí não se tem a apuração do lucro necessário para poder informar. E aí começa a gerar uma grande confusão. Qual valor eu devo lançar na minha declaração do imposto de renda? Lembrando também um ponto muito importante, principalmente para quem é microempreendedor individual. Todo mundo sabe que o MEI ele é dispensado de ter que entregar, de ter que realizar trabalhos com a contabilidade. Mas ele pode entregar sim a declaração de imposto de renda da pessoa física, fazendo ali as suas operações corretas. E todo mundo já viu falar que o MEI ele tem uma forma de fazer o cálculo da sua presunção. E no cálculo dessa presunção, o empresário ele tem que tomar muito cuidado, porque se ele lançar um valor errado, ele pode ter um aumento de imposto para ele ter que pagar naquele exato momento. Da mesma forma, o empresário que também não tem uma contabilidade real, ele não tem números reais para poder distribuir a título de lucro. Agora, se você tem essas duas informações, como que você leva elas para a declaração do imposto de renda? Acompanhando aqui comigo, em primeiro lugar, nós precisamos definir que o seu Prolabore, por se tratar de um rendimento tributável, você deve lançar neste campo, rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Aqui você vai informar o CPF da fonte pagadora, ou seja, o CNPJ da sua empresa, o nome, o rendimento tributável, a contribuição previdenciária, se teve imposto retido na fonte. Como você é empresário, tem Prolabore, não tem 13º salário, ok? Agora, na condição de MEI, qual é o valor que eu devo lançar aqui? Lembrando que aqui no canal temos também um vídeo falando justamente de como o MEI faz a sua distribuição de lucro e como que ele faz a sua retirada de Prolabore para poder informar no imposto de renda. É só você dar uma olhadinha que aqui no canal está falando, tá? Mas quando você encontra a base de cálculo tributável, você vai trazer para este campo aqui, tá? Você vai informar o CNPJ da tua empresa e você também vai colocar o nome da fonte pagadora, que é o nome da tua empresa. Automaticamente o rendimento tributável você traz aqui para esse campo. A parte do lucro você vai trazer para o campo rendimentos isentos e não tributáveis, tá? E aqui nós temos uma diferença. Por quê? Dentro desta aba nós temos informações que são vários tipos de rendimentos considerados como rendimentos isentos. No caso, se você tem uma empresa optante pelo Simples Nacional e até na condição desse MEI, você vai utilizar o código número 13, que é um rendimento de sócio ou titular de empresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional. Aqui você vai informar o CNPJ da sua empresa, junto com o nome da fonte pagadora, que é o nome empresarial, e o valor de distribuição de lucro. Nesses dois campos, quando você faz a distinção do que é rendimento tributável, Prolabore, e o que é rendimento isento, distribuição de lucro, a partir desse momento a declaração de imposto de renda ela já começa a avaliar realmente o que você teve de acréscimo patrimonial e o que você teve também como informação para ter ou não o imposto a pagar ou até mesmo o imposto a restituir. A questão é que se você não se atentar, você pode pegar o valor do que seria o lucro da empresa e acabar lançando por engano como rendimento tributável. Automaticamente você vai ter um valor de
imposto a pagar. Há também a possibilidade, né, principalmente quando o empresário ele tem outras fontes de renda, né, pode ser que ele tenha uma empresa, mas ele tem participação em outra e até mesmo ele tem um CLT vinculado em seu CPF. Todo tipo de remuneração, rendimento tributável com incidência de imposto de renda e de INSS, você vai lançar aqui. Então, se você tem mais de uma fonte pagadora, é muito provável que as duas fontes vão se unir e automaticamente pode ser que elas venham a trazer aí um imposto a pagar. Lembrando que nos informes de rendimento que a Receita Federal já tem disponível, não tem como você querer alterar os valores, a não ser que tenha muita divergência de valores, e aí você vai precisar ter uma comprovação para falar, olha, realmente esse rendimento que está aparentando aí no portal da Receita Federal não condiz com a realidade da minha empresa, na qual estou com o informe de rendimentos aqui na mão. Então você precisa ter, claro, provas para não tomar nenhum tipo de prejuízo. Viu só? É muito importante você saber justamente desse tipo de informação, porque a Receita Federal, ela sempre tem um passo adiante, ela sempre está um passo à frente das nossas atitudes, geralmente sabendo como que o contribuinte pode se comportar em determinada situação aqui no programa. Então não queira bancar uma desperta para poder aumentar restituição ou até mesmo diminuir o valor de imposto a pagar, porque uma hora você pode ser pego de surpresa. Se você gostou desse vídeo, é só você deixar um like, compartilhar esse vídeo para um amigo e também se inscrever aqui no nosso canal para ajudar a fomentar ainda mais a entrega desse conteúdo. Eu vejo você no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até breve.